está aqui. A Polícia Federal, tá, suspeita, e para quando isso sai dessa forma, né, senhor Sepúlveda, a coisa está muito pesada já. A Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. O que significa isso, pessoal? Significa que ele, enquanto um agente público, tá, um servidor do Estado, recebeu ou participou de transferências de valores fundamentadas em vias de corrupção, tá? É exatamente isso o que significa. É o que a Polícia Federal está colocando aqui como suspeita. Essa matéria, inclusive, vou até colocar aqui, né, por uma questão até de segurança no estado que estamos vivendo, né, senhor Sepúlveda? Saiu na CNN Brasil, mas também saiu na grande mídia como um todo. Tá? Saiu na Revista Oeste, saiu na Globo, saiu em tudo que é lugar essa matéria. E aqui diz o seguinte: investigadores da Polícia Federal envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha praticado crime de corrupção passiva. Apesar das suspeitas, o magistrado ainda não é formalmente alvo de investigação. A apuração é de Débora Bergamasco e Matheus Teixeira ao CNN 360. Agentes da Polícia Federal pretendem solicitar ao STF a quebra do sigilo do fundo Meredith. Sim, aquele dono de Itaiaiá, senhor Sepúlveda, da República de Itaiaiá, né? Ligada a familiares de Toffoli. Abre aspas, aqui para a jornalista Bergamasco. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos aos juízes da Suprema Corte, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro. Um relatório de aproximadamente 200 páginas já foi entregue ao presidente do STF, Edson Fachin, que inclusive, como noticiamos essa semana aqui, o Fachin tomou uma bola nas costas do Alexandre de Moraes, que tomou medidas para a operação que aconteceu durante o Carnaval, durante um plantão quando o Fachin estava de folga. Moraes agiu pelas costas do próprio presidente do STF, e isso tem gerado um incômodo muito grande. Fontes ouvidas pela CNN indicam que os investigadores esperam que o novo relator do caso, o ministro André Mendonça, possa destravar as investigações, ou seja, o Toffoli estava travando as investigações, segundo as fontes da Polícia Federal. A experiência prévia com Mendonça na relatoria do caso das fraudes do INSS é considerada positiva pelos agentes que classificam como um magistrado correto. Abre aspas aqui para a Débora Bergamasco novamente. Conforme antecipado pela revista Piauí, até a Piauí, senhor Sepúlveda, até o folhetim comunista Revista Piauí, e confirmado pela CNN, a Polícia Federal enviou os autos do inquérito ao STF quando se deparou com indícios da prática de crimes por parte do magistrado, supostamente no curso de um processo que era relatado por ele, contou então a Débora Bergamasco. Sobre isso, Dias Toffoli tem negado reiteradamente ter cometido qualquer ilegalidade. No entanto, após a divulgação do relatório da Polícia Federal, o ministro admitiu pela primeira vez ser sócio do grupo Meredith, fundo que agora está sob escrutínio dos investigadores e poderá ter seu sigilo quebrado caso o STF autorize as diligências solicitadas. E aí, meu amigo, se quebrar, né, o sigilo do fundo, vai ser questão de tempo para quebrar da família inteira do ministro e do próprio ministro, senhor Sepúlveda. Mas, para passar a palavra para o senhor, Alexandre de Moraes agiu essa semana para coagir qualquer funcionário público ligado à Receita Federal de buscar informações,
fiscais dos ministros do STF. Não é verdade? Porque a gente pode falar, não, mas foi de maneira ilegal, tá? Ok, não vou entrar nesse mérito. Mas, da forma que foi feita, com a exposição como foi, no melhor estilo Revolução Cultural Chinesa, como mostrei essa semana aqui no canal, o recado é claro. Quem tentar fazer alguma coisa contra o STF vai pagar um preço alto. Vai usar tornozeleira, vai ter o passaporte apreendido, vai ter o nome colocado para escrutínio público. Inclusive, o representante da classe, senhor Sepúlveda, deu depoimento ontem para a Polícia Federal. Porque ele disse, em uma entrevista à Globo News, que no Brasil é mais seguro você investigar membros do PCC do que altas figuras do poder. E ele não citou o nome de ninguém. E por conta disso, segundo as informações que saíram ontem à noite, ele depôs na Polícia Federal, Amando de Moraes, no inquérito das fake news, sobre a condição de investigado por dar uma posição enquanto representante de classe. E eu disse aqui ontem, eu sou avesso profundamente ao sindicalismo, porque o sindicalismo é uma veia há mais de 100 anos dos partidos comunistas. Mas que se um sindicalista, como representante de classe, não pode mais falar, a gente vai esperar o quê? É o país onde os deputados e senadores também não podem fazer aquilo que manda parlamentar. Pois não, meu caro. Aqui estão perguntando, investigado? Sim, investigado. Ele foi depor como investigado. Qual foi o crime dele? Falar sobre o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal em relação aos fiscais da Receita Federal. Mas, Paulo, por que os fiscais da Receita Federal estão sendo julgados? Isso nem é julgamento, mas enfim, mas estão sendo... todas as tratativas estão sendo feitas no Supremo quando eles não têm foro privilegiado. Depois, eles foram expostos sem prova nenhuma. Qual é a prova que tem? Já houve um inquérito, já houve alguma coisa, já houve uma investigação, já houve isso? Nada. Então, Paulo, é muito grave isso aí. Agora, eu queria aqui levantar um assunto que eu não vi ninguém ainda levantar. Você disse aí que essa suspeita de crime de corrupção passiva está no relatório das 200 páginas que foi entregue ao ministro Fachin. Há duas perguntas que precisam ser feitas. Quando essas 200 páginas foram entregues ao presidente da corte, que é o ministro Fachin, e depois ele fez aquela reunião para ver qual era o futuro do ministro Dias Toffoli, outra coisa que eu acho um absurdo, porque aquela não foi uma reunião institucional, foi uma reunião de pares que se reuniram para tratar de um assunto. Esse assunto tinha que ser tratado no plenário do Supremo e ali resolvido, e não numa espécie de convescote privado. Mas tudo bem. Então, nós temos o seguinte, Paulo, nós temos que esse relatório foi entregue, não sabemos se quando houve aquela reunião as pessoas já conheciam ou não conheciam, mas todo mundo deu um apoio inequívoco ao ministro Dias Toffoli. Esse apoio foi conhecendo o relatório ou não conhecendo o relatório? Mas há um ministro que parece que conhecia o relatório, que é o ministro Flávio Dino, que disse isso aqui é um lixo. Agora eu pergunto o seguinte, se essas suspeitas que a Polícia Federal está apresentando se confirmarem, como é que fica o ministro Flávio Dino?
Ele vai continuar a dizer que é um lixo o trabalho da Polícia Federal, um lixo jurídico? É uma coisa complicada. Bastante complicada. Pois é, senhor. Agora, Pois não. nós estamos vendo a suspeição de crimes de corrupção no Supremo Tribunal Federal. No ministro, que é o ministro Dias Toffoli, agora vamos também recordar que é o ministro Dias Toffoli, porque ele foi advogado do PT, ele era assessor de Zé Dirceu, assessor jurídico de Zé Dirceu, quando estourou o caso do Mensalão. Ele foi catapultado para o Supremo. Antes foi a AGU, né, senhor Sepúlveda? Foi a AGU, é verdade, foi a AGU. Advogado-geral da União. E ele foi catapultado para o Supremo, e naquela posição do Supremo ele fez várias coisas, inclusive declarar que o Supremo era o poder moderador do Brasil. Onde é que ele tirou isso aí? Não sei. Isso é um assunto que se poderia discutir, mas acho que nunca se poderia dizer que é o poder judicial, ou seja, o Supremo, que é o poder moderador. Porque isso não tem a ver com a concepção do poder moderador, por exemplo, como ele existia na Constituição monárquica do Império. Bom, mas voltando aqui ao assunto, ele foi uma pessoa que disse que o Supremo tinha que pautar a sociedade e que era preciso pautar a sociedade, como se a sociedade fosse composta de imbecis que têm que ser tutelados por uns deuses supremos que habitam o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós teríamos uma espécie de governo dos juízes, né, que se acham superiores a todos os outros. Eu sempre uso a expressão déspota iluminado, uma expressão consagrada que houve na história, não é? Esse despotismo iluminado é uma das ideias nascida do iluminismo. Então, os déspotas iluminados, quer dizer, eles falavam contra a opressão que a Igreja faria na sociedade, mas eles depois se proclamavam déspotas iluminados, né? Porque eles eram possuidores da iluminação que os fazia estar acima de qualquer coisa. Então, Paulo, eu acho que nós temos que lembrar tudo isso nesse momento, porque senão fica só o Dias Toffoli, o Dias Toffoli. Agora, uma outra coisa que nós não podemos esquecer é que a Sandrita aqui está lembrando que ele usou a expressão editar a sociedade. É isso mesmo. Muito obrigado pela ajuda aí, porque é precisamente isso. Ele falou de editar a sociedade. O que é, em certo sentido, mais forte até do que eu estava dizendo, porque não é apenas tutelar, mas é editar, modificar a própria sociedade. Paulo, mas nós não podemos esquecer que o ministro Dias Toffoli foi quem abriu o inquérito das fake news e depois passou para o Alexandre de Moraes, ou seja, fizeram uma tabelinha e abriram esse mostrengo dentro do qual estão esses auditores da Receita. De repente, esses auditores da Receita, que não tem nada a ver com isso, que teriam a ver com as questões do Banco Master, vão parar nas fake news. Por quê? Porque Alexandre de Moraes tem aquele inquérito, aquele estrofinha daquele inquérito, para quê? Para ele poder enfiar ali dentro quem ele quiser em qualquer investigação e assim fustigar qualquer desafeto, que é o que ele tem feito. Não estamos ouvindo, Paulo.
Eu estou a doutora Vera sempre vem nos visitar, né, senhor Sepúlveda? Olha só, vamos lá. Nós temos aqui. Só preciso fazer uma substituição aqui. Eu vou trocar de óculos aqui, pessoal. Vou pegar o meu óculos para reforçar mais. Hoje eu estou com bastante leitura no programa. Então, a idade vai chegando, né, gente? A idade vai chegando, a gente tem que ir pegando os óculos aqui para trocá-los. Olha só, o senhor citou... Obrigado, o dono da pensão está me entregando aqui, o senhor Sepúlveda, dos óculos. Deixa eu trocar aqui. Agora sim. Vamos lá. Desculpe, pessoal, mas ao vivo tem dessas coisas, né? Tá aqui, ó. Pronto, agora sim. Esse aqui, o campo de visão de leitura está melhor. Vamos lá. A Transparência Internacional vê intimidação de Moraes a chefe de sindicato, que foi aqui o tema que eu comentei agora há pouco, né? Então, já começou a repercutir mais do que talvez gostariam que repercutisse fora do Brasil, né, senhor Sepúlveda? Olha só que coisa. Sim. Vamos ver aqui. Senhor Sepúlveda, eu quero chamar a atenção aqui, antes até, a gente está falando tanto do Toffoli, que a coisa ficou tanto no Alexandre de Moraes, mas as pessoas esquecem do papel efetivo nos bastidores, por trás, quase que como uma mão do Dias Toffoli em tudo isso. E eu percebi que uma certa direita bolchevique, que cheira a vodka barata russa, perdeu força essa semana falando de proteger Dias Toffoli, de classificar como burro quem quer que Dias Toffoli caia, né? O senhor percebeu isso, senhor Sepúlveda, que essa gente começou a ficar sem argumento essa semana porque a realidade está se impondo? Eu às vezes pergunto o que tem a ver certas piruetas mentais que nós vemos. Agora, Toffoli é um aliado, mas aliado do quê? Aliado de quem? Aliado por quê? Enfim, ninguém respondeu. Não, é um aliado agora. Depois é o seguinte, por que ele estava sendo segurado e por que o Alexandre de Moraes está fazendo tudo também para segurá-lo? Também o Alexandre de Moraes agora é o aliado? Essas pessoas, como diz o Ivan, viram muita novela, né? Ou então House of Cards, né? E acham que tudo tem uma explicação e tem um desígnio oculto que nós nunca percebemos. Agora, eu queria só fazer aqui uma pergunta a esse respeito, Paulo. Nós tivemos aqui a oportunidade, creio que no último programa, eu até acho que tinha, num dos programas que fiz durante a semana, falei disso, mas acho que na nossa última análise eu falei disso. De repente soltam-se umas coisas assim e que parece que não há dúvida nenhuma. Não, o Lula agora, ele já autorizou, Alcolumbre vai fazer o impeachment do Toffoli e pronto, e vai ser mais um que vai ser colocado no Supremo Tribunal Federal e é mais um que o Lula vai colocar. Por isso é que é preciso defender o Toffoli. Bom, até agora o Alcolumbre disse que não vai fazer impeachment nenhum, que seria algo muito perigoso, um precedente muito perigoso. Bom, mas o Lula não tinha autorizado? Não é pecinha assim que anda? Depois o seguinte, o Lula ainda não conseguiu substituir colocar o substituto do Barroso. Paulo, é o seguinte, como é que as pessoas não se questionam sobre essas coisas? Porque os dias estão passando e a tal autorização do Lula, só se ele deu autorização no bloco do Carnaval, não sei. Aí pode ser, né? Não sabe se foi a estátua dele que caiu, se foi... Não sei. Mas as pessoas veem tudo, elas querem ter uma explicação para tudo. Eu sempre digo o seguinte, Paulo, se você tem uma embarcação, imagina uma nau daquelas
pequenas portuguesas, está no meio do mar, tem uma tempestade, umas pessoas uns caem ao mar, depois o navio começa a partir, começa a ter problemas, uns querem usar os barcos salva-vida, não há barco salva-vida para todos, e a pessoa diz assim, não, isso aqui vai ser muito, muito simples, aqui o comandante aqui do navio vai mandar esse para o barco salva-vidas, aquele vai subir para a torre, para ver se ele pode ver terra ao longe. Não, nessa hora, meu amigo, vai haver briga para ver quem é que vai para dentro do barco salva-vidas, vai haver um que vai matar o outro. Quando você entra numa situação de desespero e de caos, não há tanta previsibilidade quanto aos assuntos. E é isso que as pessoas não percebem. Por exemplo, os que planejaram a escola de samba e a escola do carnaval para o Lula, a Janja, que teve reuniões no Planalto, que foi visitar depois o bloco com avião da FAB, com outros assessores, tudo estava maravilhoso, vai ser um desfile, vamos cantar as glórias do Lula, exaltar o Lula, etc. O que é que deu isso? O que é que deu? Deu um boneco no chão, sendo arrastado, deu o rebaixamento da escola, deu a reação das pessoas ao ataque à família e aos conservadores e à fé. Essas coisas que são todas planejadas assim como pecinhas de Lego, nem sempre funcionam, não é? Pois é, senhor Sepúlveda. Muito bem posto, meu amigo. Muito bem posto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. A gente acabou de passar pelo carnaval e parece que 2026 precisa de uma retrospectiva, senhor Sepúlveda. Esse ano não tá para amadores. Esse ano não tá fácil. Eu ia dizer mais. Paulo. O carnaval precisa uma retrospectiva. O carnaval precisa de uma retrospectiva, senhor Sepúlveda. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que mais do que nunca, principalmente depois, né, desse comentário que o senhor fez, a gente chega num ponto que precisa ter escolhas inteligentes, viu? E se tem uma coisa, senhor Sepúlveda, que eu classifico como inteligente e efetiva, são muitas vezes as escolhas que a gente faz para o dia a dia, e aqui eu estou sentindo na pele isso nos Estados Unidos, viu? Como muda a forma de você lidar até mesmo com o seu ambiente e tudo mais. E uma escolha inteligente que eu fiz foi justamente a tech t-shirt da Insider que eu estou vestindo aqui hoje. Sabe, senhor Sepúlveda? Só ver aqui, ó, cai bem. Eu peguei ela, eu fiz um teste hoje, senhor Sepúlveda. Eu vou colocar isso aqui em desafio hoje. Eu deixei toda amassada, tirei da máquina de lavar a minha Insider direto, tá? Ela estava um pouco úmida. Falei, vou colocar para fazer o teste aqui, colocar a prova. Se não ficar boa, vai naufragar aqui no programa. Olha só. Ela desamassa no corpo. Olha isso. Desamassa, sequinha, sabe? E tem uma duração a mais de 120 lavagens, senhor Sepúlveda. E, olha, eu vou dizer, se você não tem uma Insider ainda, você não deu uma oportunidade de experimentar uma Insider, chegou a hora, tá, pessoal? Porque nós aqui estamos hoje no ritmo dos 20%. Se você utilizar o cupom que está aqui na tela, ó, Geopolítica, tá? Geopolítica, você vai ter 20% de desconto para experimentar a sua Insider. É isso mesmo, 20% de desconto para você experimentar a sua Insider hoje mesmo. E se você já é cliente da Insider, não tem problema. Pelo menos 10% de desconto você vai ter. E ainda tem desconto nos combos lá e pode aumentar ainda mais os seus descontos. Então faça como eu. Senhor Sepúlveda, eu venho dizendo que uma coisa que eu gosto muito também é das cuecas da Insider. E eu fiz questão de trazer na minha mala aqui para os Estados Unidos, porque são extremamente confortáveis, tá? Arejam tudo muito bem, é uma maravilha, gosto demais. E a Insider agora tem meias, calcinhas, sutiãs, calças, camisas sociais, além, que eu já falo sempre aqui da minha querida, a tech t-shirt da Insider. Trouxe Insider, senhor Sepúlveda, de manga longa também,
Né? É que aqui o dress code do PH Vox agora manda que eu esteja sempre de camiseta ou camisa branca. Mas no dia a dia eu tenho aqui a minha azul e preta também, de manga longa. A Insider tem sido, assim, excelente. E olha que legal, ela ajuda tanto no frio quanto no calor. Ela cai bem para tudo. Cai bem para o trabalho de rua, cai bem para apresentar um programa, para ir para academia, para exercício, para tudo. Então, tá aí, pessoal. Aproveite o cupom GEOPOLÍTICA, tá bom? Você vai ter 20% de desconto na sua primeira compra. Se você já é cliente da Insider e quer aproveitar, o mesmo cupom vai valer 10% para você. Tá certo? Muito bem. Pois não, senhor Sepúlveda, você ia comentar? Ô, Paulo, eu queria só acrescentar uma coisa que eu me esqueci, que é o seguinte: o ministro Dias Toffoli também foi quem anulou um monte de coisas da Lava Jato, de tal maneira que saíram reportagens sobre ele no New York Times e outros jornais, falando do escândalo que era a anulação de que ele estava fazendo dessas investigações. E tem aqui um comentário rápido do Cláudio Dantas que diz o seguinte: Toffoli é oficialmente suspeito de corrupção passiva, será o único? E como ficarão suas decisões anulando condenações de políticos e empresários, suspendendo multas bilionárias e mandando destruir os HDs com as provas de propinas da Odebrecht? É porque nós estamos chegando a um ponto que é o seguinte: como é que ficam esses julgamentos FAPREST que foram feitos no Supremo? De perseguição política, como é que ficarão essas anulações da Lava Jato, etc. Pois é. E aí, senhor Sepúlveda, vou voltar aqui, né, ainda dentro desses questionamentos, o que a Transparência Internacional está falando aí sobre o senhor ministro Alexandre de Moraes. Senhor Sepúlveda, tem uma pessoa que eu gosto muito essa semana que decidiu também assumir a calvície, sabia? Tem um amigo nosso que raspou a cabeça de vez, senhor Sepúlveda. Sabia Sério disso? mesmo? Sério? Não, O senhor não viu? não. Não, é um sujeito que usa boina. O senhor conhece? Ah, eu conheço. Pois é, essa semana o nosso amigo, eu falei para ele, não, você partiu para o xandismo cultural. Eu falei para ele, ele ficou doido comigo. O Ivan Kleber decidiu assumir a calvície de vez, senhor Sepúlveda, raspou a cabeça, né? Vamos Opa. lá, eu vi aqui a imagem, né, do nosso ilustríssimo ministro, né, me lembrei desse fato, né? A Transparência Internacional criticou, nesta sexta-feira, a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ordenou que a Polícia Federal intimasse o presidente da Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Kleber Cabral, a prestar depoimentos sobre as declarações dele à imprensa. A organização classificou a decisão de intimidação. Em publicações feitas nas redes sociais, a organização também declarou que abre aspas, cada dia mais estarrecedor o autoritarismo que emana do STF e o declínio democrático brasileiro, fecha aspas, e definiu as decisões recentes de Moraes no processo que apura vazamentos de dados de ministros e teve funcionários da Receita como alvos, como abuso de autoridade. Abre aspas. Um presidente de sindicato é alvo de intimidação por parte de um juiz constitucional por defender servidores, culpados ou não, vítimas de evidente abuso de autoridade, diz o post da organização. Nesta sexta-feira, o presidente da Unafisco prestou depoimento de forma virtual à PF no âmbito do inquérito das fake news. Senhor Sepúlveda, qual a fake news? Que notícia que ele gerou? Que notícia que ele deu? Né? Enfim, ele depôs na condição de investigado, como adiantamos aqui anteriormente. Segundo informou o sindicato. O motivo da intimidação seria a declaração à imprensa de Kleber Cabral com críticas contra investigações que apura vazamento de dados fiscais de ministros da corte.
Também nas redes sociais, a Transparência Internacional acusou as autoridades envolvidas no caso de praticarem abuso de poder para autoproteção. Abre aspas. Quando autoridades da cúpula, espera aí que eu cliquei errado aqui, só um minutinho, pessoal. Perdão, vamos lá. Quando autoridades da cúpula abusam do poder para se blindarem, cria o chamado chilling effect, um efeito dissuasório sobre os agentes da lei, porque agir contra corruptos poderosos se sabem bem que no final o STF anulará todo o seu trabalho e são eles que poderão sofrer as sanções? Questionou a publicação, senhor Sepúlveda, e a audiência. Segundo o mesmo post da Transparência Internacional, essa suposta pressão sobre investigadores estaria ocorrendo em diversas instituições de controle e fiscalização do Brasil. É uma situação que predomina hoje não apenas entre os auditores fiscais, mas também entre os policiais, promotores ou juízes da primeira instância em todo o país. Em entrevista à CNN Brasil, o mesmo presidente da associação afirmou não ver indícios de que o auditor alvo da operação realizada na quarta-feira tenha efetivamente vazado dados. A Globo News ele declarou que era menos perigoso investigar criminosos da facção PCC, primeiro comando da capital, do que as altas autoridades da República. A ordem de Alexandre de Moraes para a PF intimar o presidente da Unafisco foi dada na quinta-feira e o depoimento realizado ontem, sexta-feira. A CNN Brasil procurou o Supremo Tribunal Federal, mas ainda não teve retorno. Senhor Sepúlveda, cada vez mais, a gente vê que o autoritarismo vai ganhando terreno fora do Brasil. Eu estava assistindo, tem um perfil no Instagram, senhor Sepúlveda, que eu acho sensacional. Eu acho que ele é aqui dos Estados Unidos, tá? Enfim, ele é inglês, chama-se Puppet Regime, ou seja, é o regime dos fantoches, tá? Eu já mostrei para o senhor, inclusive, esse perfil. Já. É engraçadíssimo as tiradas. E ali eles satirizam todos os políticos, tá? Todos, sem exceção. De Putin a Kim Jong-un, a Trump, a Narendra Modi, Benjamin Netanyahu. O negócio ali é fazer humor, é sensacional esse perfil. As tiradas são muito boas. E eu vi ontem eu estava à noite, né, dando uma olhada no perfil, para ver se eu tinha algum vídeo para trás. Eu achei já de uns meses atrás, do Bolsonaro ligando para o Trump quando ele foi condenado, e ele falando, pô, Trump, me ajuda, cara, em inglês, né? O Lula mandou aqui me prender, tal que. Eles usam até o tal que. É muito bom as pesquisas que eles fazem. O tal que e tal, não sei o quê. E aí o Trump fala, não, peraí que eu vou fazer uma ligação. E ele liga pro Lula. E aí o inglês macarrônico do Lula, que eles colocam, o senhor Sepúlveda, na ligação, tudo. E aí, o que acontece? O Lula fala assim, aplica uma tarifa em mim aí, porque eu preciso melhorar minha popularidade, que está muito baixa aqui no Brasil. Aí o Trump, então vou colocar 10%. Ele, 10%? Só isso? Escuta só. Aí ele, tá bom, então vou subir para 40%. Aí o Lula fala, não, pode colocar porque não estamos à venda, a nossa soberania precisa de tudo. Aí o pessoal, aí ele, isso, vai, coloque mais tarifa, então eu vou aumentar para 50%, o Trump fala, né? Aí o Lula, nós não estamos à venda. Aí todo mundo, Aí o Bolsonaro liga pro Trump de novo. E aí, meu, como é que tá as coisas? Tá complicado aqui para mim e tal. Ele, calma aí que eu tô resolvendo. O Trump fala pro Bolsonaro. Aí volta pro Lula. Aí ele, você para de ficar me ligando, senão eu vou ligar pro Alexandre de Moraes, viu? E ele vai fazer uns inquéritos aí, vai começar a mandar calar muito mais gente. Senhor Sepúlveda, esse perfil não tem nada a ver com o Brasil. E eles pegaram a situação do Alexandre de Moraes e tudo que está acontecendo e a ligação do Lula com os ministros da corte e os arbítrios que estão acontecendo. E eles começam a colocar outras tiradas de perseguição do judiciário, derrubando a democracia brasileira e o discurso falacioso de soberania. Eu achei, assim, impressionante, porque
O Brasil ele é um país importante em vários aspectos, mas diplomaticamente o Brasil é um anão. E quem criou essa situação para o Brasil foi a própria esquerda ao longo dos últimos 30, 40 anos. Começou com o regime militar, tudo bem, mas se agravou mais nos últimos 40 anos sob a esquerda comandando o Brasil quase que ininterruptamente. E isso está sendo visto fora do Brasil, até numa página de comédia, Sr. Sepúlveda, com uma sutileza que a comédia traz, muito profunda. Chama Puppet Regimes, pessoal. Procurem aí no Instagram, vocês não irão se arrepender. Mas vai sabendo que assim, ali todo mundo é zoado, tá? Não, vai pelo humor. Pois não, meu caro, passo para o senhor. Não, eu acho interessante porque outro dia eu vi, por exemplo, essa coisa do caso Master, era no Le Monde, acho eu, e já falando de que o caso Master mostrava uma espécie de destruição de todo o sistema político, judicial e parlamentar no Brasil. Essas coisas terem essa repercussão fora é muito importante, porque uma das coisas que um regime desses precisa é ficar fechado dentro das suas quatro paredes e não deixar que vá para fora. Ou seja, conseguir fechar num circuito que não se saiba lá fora. Pois é, Sr. Sepúlveda. O pessoal está perguntando aqui, eu vou colocar o link desse perfil para vocês, tá aí, coloquei aí no chat, pessoal. Puppet Regime, tá? É muito, muito, muito bom. Tem uma do Netanyahu que ontem eu morri de rir, Sr. Sepúlveda. Eles fizeram a dramatização do Netanyahu, o Trump fazendo o Netanyahu pedir desculpa para o emir do Catar. E a forma... o Trump, pô, você não sabe pedir desculpa, não? Aí o Netanyahu... E você sabe alguma coisa sobre desculpas, o Trump? Eu sei que custa muito dinheiro. Eu não vou contar o final, porque quando o pessoal for assistir é sensacional. Para fechar essa pauta, Sr. Sepúlveda, eu quero trazer o seguinte aqui e para nossa audiência. O Demetrio Tognoli, da Globo News, ele fez um comentário ontem, tá, bastante incisivo. Será que a Globo News está largando a mão aí do sistema, Sr. Sepúlveda? Afinal, como nós tratamos aqui essa semana, desde quinta-feira, fala-se nos corredores aí do poder em Brasília que a Malu Gaspar corre sério risco de ser presa, tá? Isso vem sendo ventilado, e é bom que isso seja publicizado, porque tem uma forma de defender, tá? Mas a Malu Gaspar no passado, mas a Malu Gaspar B, mas a Malu Gaspar C. Meus amigos, ou você defende a justiça e aquilo que é moral e lícito, ou não, independente de quem seja, tá? Claro. Ou nós somos iguais a eles. Não é verdade, Sr. Sepúlveda? É claro. Eu acho que uma das coisas que eu fico assim um pouco não, fico muito inconformado é o seguinte: por exemplo, a Malu Gaspar já para muita gente é uma heroína. Nossa, Malu Gaspar, porque não sei o quê. Não, Malu Gaspar ela não está fazendo nada a não ser fazer o papel que ela deveria fazer. Jornalismo. E o que eu acho é que nós devíamos perguntar quem era Malu Gaspar que não levantou todas as coisas que eram evidentes para todo mundo quando o Sr. Alexandre de Moraes foi construindo o poder dele, esse poder discricionário. Isso é uma pergunta. Ou a violação da Constituição não estava aí, ou a violação das leis não estavam aí. Então essa mania de pegar uma pessoa que toma uma atitude correta e já fazê-la de herói. Olha, Paulo, eu vou ser muito franco. Agora eu já estou vendo esse movimento em relação ao ministro André Mendonça. Desculpa, eu não tenho essa... Eu até fiz um comentário aqui num programa desta semana. Não, porque eu estou muito preocupado para fazer tudo justo, porque é a minha biografia. Não é o problema da biografia. É o problema que o senhor é juiz de uma Suprema Corte. Então o senhor tem que fazer as coisas retamente. Não é o problema da biografia.
Exatamente. E além do mais, o senhor se proclama cristão, etc. Então, isso ainda fica mais reforçado, né? Uma coisa que eu venho... Pois não, senhor Sepúlveda, deixei isso a Não, terminar. eu acho o seguinte, não estou aqui descredibilizando, mas calma aí, não vamos transformar em heróis pessoas que realmente não são heróis. O lema que eu venho adotando essa semana, senhor Sepúlveda, e que eu acho que tem que ser muito importante num momento como esse, é antes tarde do que nunca. Eu acho que é a melhor forma de enxergar tudo isso. Perfeito, perfeito. Mas não precisa ficar correndo para heroísmos. Não, mas eu não sei se o senhor está dizendo do meu comentário, mas eu não fiz isso. Não. Eu estou dizendo das pessoas que já... que agora a Malu Gaspar... Não, a Malu Gaspar está fazendo... Eu acho que ela está fazendo jornalismo, e dos bons agora, e antes tarde do que nunca, né? Tarde do que nunca. Exatamente. E a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Eu vejo, às vezes, aqui, até algumas pessoas assim, dane-se, porque lá atrás ela fez isso, ela fez aquilo. Gente, antes tarde isso do que não. Nunca. Claro. Né? Antes tarde do que nunca, porque é a oportunidade que talvez nós não tínhamos com todos da mídia independente que estavam sendo perseguidos, e nós, quando eu digo a mídia independente como toda, vocês que estão aqui assistindo, esses somos os nós, tá? Estávamos denunciando, ninguém queria ouvir. Então agora, quando é alguém institucional, todo mundo ficou, o que está acontecendo? Então, antes tarde do que nunca. Aproveitemos a oportunidade e também façamos aquilo que é justo. Se ela for injustiçada, denunciemos igual denunciemos todos. Não sejamos igual aos nossos inimigos, meus amigos. Isso é a base fundamental do cristianismo. Né? É isso. E eu concordo plenamente com o senhor Sepúlveda. Essa questão do heroísmo, eu lembro de uma conversa que nós tivemos há 10 anos atrás, senhor Sepúlveda. Vamos ver se o senhor vai se lembrar dessa. O meu cérebro está falhando ultimamente com nomes, mas os acontecimentos eu lembro. Nós conversávamos há uns 10 anos atrás, teve uma votação sobre a Lava Jato, em 2017, no STF, e o Barroso, ele fez uma declaração assim, avassaladora, em defesa das investigações e tudo mais, e de repente, na internet, tinha gente colocando Barroso para presidente, Barroso 2018 e tudo mais. Sim. E eu falei para o senhor, senhor Sepúlveda, esse ministro de todos do STF, ele é o que mais me assusta. Isso em 2017, perdão. 2017. Eu falei, senhor Sepúlveda, ele é o que mais me assusta. Porque eu vejo várias coisas da mentalidade e do totalitarismo travestido de um discurso moral que a gente tinha no Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. O senhor lembra dessa conversa, senhor Sepúlveda? Lembro perfeitamente. Perfeitamente. Né? Eu acho que cabe muito, né, com esse comentário que o senhor fez. Essa voracidade de criar heróis instantâneos, né? Mas olha, também... eu uma vez escrevi um artigo chamado In Fuchs We Trust, que era uma ironia, porque eu vi naquela época, transformar um Fux, nossa, o grande herói. Aí eu peguei o discurso com que ele se tornou presidente da Suprema Corte e mostrei toda a Agenda 2030, o que ele queria aplicar dentro do STF e tal. Bom, mas por quê? Porque as pessoas correm para ali, não, in Fuchs we trust, não é? Que é aquela frase, é uma ironia com a frase que está no dólar, in God we trust, não é? Mas, enfim, claro que era uma ironia e desmontei toda essa falta de senso que é tornar esses heróis imediatos. Pois é. Olha só, o Fábio disse aqui, ó, eu também lembro dessa sua opinião sobre o Barroso. Então, Fábio, estamos juntos aí há 10 anos, hein, meu caro? Obrigado pela confiança, viu? Obrigado pela confiança. Então, deixa eu trazer aqui o vídeo do Tonholi, senhor Sepúlveda. Olha só. Tá certo. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou,
que pode ser muito criticado. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece em regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária, ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura, mas esse é um passo novo, um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre dois ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes. Tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério. Você não vai ser intimado a depor. Não sei. Mas eu posso invocar a idade. Meu amigo, isso aqui não foi brincadeira. A cara não, da não foi, não. Não foi, não. Não, deixa eu passar essa parte de novo, senhor Sepúlveda. Essa parte aqui é... Todo o comentário é ótimo. Do Monholi, eu falei Tonholi, o Tonholi inclusive faleceu, né? Desculpa a confusão, pessoal. Vamos lá. Cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes. Tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério. Você não vai ser intimado a depor. Não sei. Mas eu posso invocar a idade. E o seu amigo Joel Pinheiro da Fonseca ouvindo tudo, seu Sepúlveda. Pois não, meu amigo. Pois e não. O sorrisinho amarelo dele. Né? Pois não. Sua não, opinião. eu só acho isso. Eu acho isso. Eu estava aqui à procura de um comentário do Oi Luiz, que ele diz o seguinte: bem-vindos ao paredão. Nós já estamos aqui há vários anos. Lembrando que esse termo paredão, inclusive, do BBB, foi cunhado pelo Didi, né? O Didi Red Pill, quando ele participou lá do primeiro Big Brother, né? Ele participou do Big Brother. Um abraço pro Didi. Eu falei com ele, acho que 2 dias antes de vir aqui para os Estados Unidos, eu conversei com ele por telefone. Gente finíssima. Ele que cunhou tornou famoso esse termo, né? O paredão, vai todo mundo pro paredão, né? Até a Globo adotou até hoje, né? E não, ele não ganhou nada por isso, né? Globo, paga o Didi. Globo, pague o Didi Red Pill. Um abraço para ele. Meu amigo. 2026, fevereiro 21. República Federativa do Brasil. Você curte essa democracia, meu cara? Fica a dúvida. Paulo, vou só dizer uma coisa assim, fazer uma consideração. Quando essa gente toda, desses painéis, estava batendo nos blogueiros da direita, nos extremistas, será que algum de nós pensou que um dia eles iam estar nessa situação? Pois é. E aí, senhor Sepúlveda, em janeiro, quando o Lauro Jardim e a Malu Gaspar começaram a falar sobre isso, o mote dos comentários deles era justamente esse. E aqui há que se lembrar, há que ser justo. Eles estavam falando no sentido de, olha, agora que o Bolsonaro está preso, a gente precisa parar por aqui. E eu comentei sobre isso ontem na nossa live fechada, né? Que o sistema usou um capo para fazer o serviço. Só que o capo assumiu tanto poder e sabe tão bem navegar dentro do sistema que está usando as próprias armas do sistema para não ser derrubado agora. E essa gente agora está pensando, como é que a gente tira esse cara daí? Não, você já fez o seu trabalho, e agora? Né? Isso está cada vez mais claro, né, meu amigo?
Isso está cada Olha, vez... Paulo, eu vou dizer uma coisa. Um dos pontos daquele programa que eu gravei, que vai ao ar na segunda-feira aí, para os Pegavoxers, é uma coisa que diz o professor Dematei é que muitas pessoas falham na análise da realidade moderna ou atual. Por quê? Porque eles não têm um senso histórico. Paulo, o que está acontecendo no Brasil é o que aconteceu em todas as revoluções. Todas. Os grandes mentores da perseguição da Revolução Francesa, Robespierre, Marat, etc., foram todos mortos. Pois é. Todos, né? Todos. Tem uma pessoa aqui que subiu, desculpa pessoal, que eu não vi o nome, que pediu para eu colocar aqui um trecho de uma aula do professor Olavo, que ele fala: tenha coragem de ser bom, da aula do COF 224. Gente, eu não sei o que é. Vamos ver aqui se eu lembro, tal, mas vou colocar, senhor Sepulveda. Vamos ouvir aqui o professor Olavo fala. Peraí, eu fiquei interessado. Ajudem-se, pratiquem o amor ao próximo, solidariedade, sob todos os meios possíveis e imagináveis, e não de vez em quando. Façam disso um modo de vida, façam disso o seu estilo de vida. Nós estamos aqui para nos amar uns aos outros, essa é a nossa finalidade. E se nós estamos governados por pessoas que só têm ódio na cabeça, é com o amor entre nós mesmo que nós vamos nos fortalecer. E daí nós vamos ter uma força que eles não têm. Esse pessoal todo só são aliados na hora de repartir o dinheiro. É só aí. Eles se odeiam uns aos outros. Se você pensar ao longo da história, quem matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse Tung? Ninguém. Em Cuba, toda a cúpula revolucionária foi pro paredão. Então eles se odeiam uns aos outros. A associação revolucionária é baseada no ódio a um fetiche. O fetiche é móvel. Ora é a Igreja Católica, ora é o capitalismo, ora é a moral burguesa, ora é isso, ora é aquilo. Também o fetiche é móvel, mas é só ódio. Então nós temos que nos fortalecer na base do amor, que é uma coisa que eles realmente não entendem. É isso que você tem que fazer. Se você é pobre, sem recursos para sair do Brasil, você começa a praticar o amor ao próximo, se aproxime das pessoas, ajudem-se. Perfeito. Perfeito. Me fugiu aqui quem foi que fez esse pedido, mas acho que aqui está a síntese do que eu estava dizendo, né? Que a gente não tem que se igualar a eles. Antes tarde do que nunca. Ajudem-se, pessoal. Façamos aquilo que é certo. Não nos rebaixemos ao nível deles. É isso. Brilhante essa fala do nosso amadíssimo professor Olavo de Carvalho, né? Tá aí. Muito, muito, muito bom mesmo, tá?